que não tem o costume de ouvir pai e mãe, honra. Porque Glória a Deus. nós cai lá dentro. A única coisa que nós sentimos, saudade do abraço da mãe. Alguém fala assim, Diego, mas é difícil você contar isso, velho. Porque quando eu mais quis o abraço dela, o próprio Deus impediu minha mãe de estar lá. E eu me lembro que uma certa feita, uma irmã do ciclo de oração me falou, vamos lá fazer uma visita lá em casa. E eu tinha acabado de acordar, me preparando para ir trabalhar. Eu tava tomando café. Essa irmã, ela entrou, ela orou no quarto da minha mãe, orou na sala, porque os povos de São Paulo têm mania de ele já subir na casa do crente orando. Ele ora na garagem, ora no corredor, ora na escada e vai indo, vai indo. Quando ela chegou na cozinha, eu tava sentado tomando café. Aí ela pegou, olhou pra minha mãe, falou, tem algo de Deus para entregar aqui. Deus vai pôr a mão nesse menino. Mas não peça misericórdia. Meu Deus. E quando ela falou assim, não peça misericórdia, ao invés do meu coração sentir temor, eu dei risada. Por quê? Porque todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, no outro dia eu saí ileso. Conta-se mais ou menos uma semana e meia. Eu falei, minha mãe, eu vou embora daqui. Eu não quero ficar mais aqui na casa da senhora. E eu vou embora. Tinha um irmão que ele era cristão, só que ele falava assim pra mim assim, Diego, eu vou te ajudar a sair dessa. Quando ele era o Wesley. Eu vou te ajudar a sair dessa. Eu falava assim, mas como, cara? Isso não bate, não chega num acordo. Você é cristão, eu sou traficante, sou ladrão. Eu gosto de roubar, eu gosto de fazer essas coisas erradas. Ele falou, mas vamos alugar uma casa longe daqui, vamos sair do Jardim Adriana, vamos deixar esse bairro aqui, vamos embora. Eu falei, vamos, tá bom. Ligamos na casa, marcamos com o proprietário da casa para alugar a casa, chegamos lá, olhamos a casa, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando nós chegamos lá, que olhamos, já estava tarde, Gabriel. E aí nesse que já estava tarde, aí não tinha mais ônibus passando por aquele bairro, nós tivemos que atravessar uma passarela e cair numa rodovia chamada Presidente Dutra, no Jardim Cumbico. E aí quando nós atravessou, eu me lembro como se fosse hoje, passa uma Fiorino branca. E quando essa Fiorino branca passa, sabe quando você, não sei se você já sentiu isso, quando passa, você sente aquele arrepio, as pernas tremem. Aí a Fiorino parou mais ou menos uns 15 metros de distância. Aí as duas portas do fundo abrem e as duas da cabine abrem também. Aí desce 4 polícias civis. O naipe deles era totalmente diferente de uma gangue rival, alguma coisa que, tipo assim, algum... E aí ele já desceu, um bem mais forte, já veio pra cima de mim. Aí na hora que ele me deu um tapa que pegou aqui, na hora que ele me deu esse tapa eu já virei. Aí na hora que chegou, o alvo não era o Wesley, o alvo era eu. Aí você me pergunta, mas você tinha feito alguma coisa de errada ali? Não tinha. Eu nunca tinha roubado ali, nunca tinha traficado ali. Eu nunca tinha feito nada de mal naquela cidade. Aliás, eu não tinha nem amizade ali. Era por isso que eu tava querendo ir pra lá. Por quê? Porque pra lá eu achei, né, que eu iria ficar tranquilo. E aí, chegou um que nós chamamos de... Né, que nós chamamos de civil, aí todos chamam de bico e tal, aquela época, né? E aí ele chegou e você vai lembrar qual que era. Nós chamava que era aquele cano longo. Chico Doce. Ah, não. Um oitão, Não, mas oitão. pensa num oitão cromado naquele Coringão, saco. né? Naquele saco ele olhou. Só que ele só olhou pra mim. Parece que o Wesley naquele dia sumiu. Aí ele veio. Na hora que o outro veio, deu um soco em mim. Aí ele pegou e já me deu 2 coronhadas. Aí pegou uma aqui, uma aqui. E na hora que eu virei, ele pegou e deu uma subindo. Aí na hora que deu uma subindo, eu perdi esses 2 dentes. Só que eu não senti. E aí parece que, tipo assim, eu era muito ágil, porque eu era magrelinho, e os camaradas eram gordão. Eu tava até comentando com ele agora, com o nosso irmão Samuel de manhã cedo. Eu falei, nossa, ele me lembra como se fosse hoje. O primeiro deixa que deu, o Wesley ganhou e correu. E na hora que o Wesley correu, eu também saí correndo. Só que pra mim entrar na primeira viela que tinha, que era, na verdade não era nem uma viela, era como se fosse um escadão que você voltava subindo pra dentro do bairro. Pra você descer pra rodovia tinha um escadão. E eu corri. Mas naquele dia, foi coisa assim que parece que o anjo do Senhor, ele desviava as balas assim, que eu só ouvia os disparos. E aí eu me lembro que passava assim, Gabriel, da maneira que você viu, vups. E aí foi na hora que o Wesley gritou e falou assim, eu acho que eu fui baleado. Só que quando eu coloquei a mão na minha cabeça, aqui em mim você sentia, sabe quando você pega uma torneira, uma borracha, mangueira mesmo, e você aperta já você sente. Eu fazia assim, ó, eu sentia o sangue. E eu comecei a perder força na hora que eu fiz assim, que eu olhei, eu tava sem esses meus 2 dentes. E aí o desespero bateu, aí eu peguei uma blusa, eu me lembro que eu tava com a blusa da MCD, aquelas blusonas, saco grandão. Aí eu peguei, amarrei na cabeça e corri, comecei a pedir ajuda. Aí parou um rapaz e falou, sai do corre. Eu falei assim, não tô no corre, né? Ele falou, não, sai do corre, vamos. Só que tem hospitais que se você chegar, a polícia chega depois pra me levar pra um lugar que não tenha muita sede de polícia. Mas me levou pro UPA. Chegou lá, o médico olhou e falou assim pra mim assim, mais 5 minutos você perdendo sangue, você morre. Eu falei, por quê? Você não tem mais sangue no teu corpo. Se você tiver 2 litros de sangue aí, é muito.
Eu perdi muito sangue. Aí quando ele pegou a blusa, que ele olhou assim, a blusa tava encharcada. E aí a minha mente sumiu, a memória sumiu. O único telefone que eu consegui foi um telefone de uma prima minha. Eu liguei e falei assim, ó, fala com a minha mãe, avisa que os caras me pegou, quase matou. E aí minha mãe desesperada, ela falou que eu tô bem. Só que eu não tava bem. Não tava bem. Eu tava totalmente bagunçada, minha mente tava totalmente... E aí qual que é a mente do criminoso? Qual que é a mente da pessoa que tá longe de Deus? Eu vou montar e vou voltar. Só que nisso, né, o Wesley, usado por Deus, ele falou assim, você não vai ter tempo de voltar. Você não vai ter tempo de voltar, pelo contrário, você vai ter que ficar e vai ter que perdoar. E aí foi quando passou isso daí na minha vida e tal, eu fui me recuperei, tomei aproximadamente 6 pontos na cabeça, fiquei com essa cicatriz aqui, entendendo que eu mostrei até pro pastor Gabriel, quando você passa a mão que você sente a marca certinho daquele cano redondo doitão, tem a marca certinho. E aí quando eu vivi isso, pra mim ali, eu falei, vou parar, não tá compensando, eu vou viver, eu vou mudar de vida. E nesse eu vou mudar de vida, a minha vida mudou sim. Eu fiquei 1 mês praticamente em casa com medo de sair pra rua, e depois de um tempo, a minha vida voltou tudo a mesma coisa. Ou seja, Deus me deu a oportunidade de se arrepender, eu me arrependi. E aí foi na onde que eu então passei uma madrugada toda dentro de um bar. Quando foi aproximadamente 2, 3 horas da manhã, um amigo nosso falou, vamos descer pra favela? Eu falei, vamos. Desci pra favela, desliguei o telefone, ninguém falava mais comigo. Aí nós gostávamos muito de andar com roupa de time, naquela época era uma moda. Barcelona, Real Madrid, Manchester. Sim. Nossa, você colocava aquele Mizuno de A 1000. bermuda da MC de um Mizuno e uma camisa de time. Pronto. Colocava um bonezinho na época, não sei se você lembra, era a época do Gascan, da Sim. Kicksilver. Sim, E eu comprava e eu não tava nem aí, pagava 1.200 no tênis, pagava 700 reais naquele kit. Pra mim era a minha alegria. Pra mim eu chegava e onde eu chegava todo mundo falava assim, ó, o neguinho chegou. Spring Blade. Spring Blade, que era, nossa, aqueles Adidas, né? Os Climacool. Climacool. Mas só que eu falar isso pra galera, a galera não sabe. Hoje é mais a Ciclone, hoje é mais essas modinhas. Pra nós era Ciclone não tem mais. Não tem mais? Lá ainda onde nós moramos, ainda você vê alguma Você galera. vê muita Ciclone. Que de vez em quando você vê um. Não, tem uns caras que gostam, né? Meu irmão mesmo, agora não, que ele tá crente. Mas quando ele não tava crente, moço, o bicho montava aquele kit catzão, então de Ciclone. Eu falava, moço, quem é? Você quer parar todas as viaturas que você quer? Nós chamava isso daí na época de break da rota. Rapaz, disseram que os camaradas iam frear, Costa. Era normal isso daí. E aí eu me falou, vamos pra favela? Eu falei, vamos. Aí eu lembro que eu cheguei nessa favela, era lá no Vale dos Machados, Jardim Moreira, em Guarulhos. E aí cheguei na favela, falei, vamos ficar por aqui, vamos. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, minha mãe tentou me ligar, não deu certo. E aí quando foi 8 horas da manhã, e aí 8 horas da manhã a gente chamava de troca de turno. Entrava, saía nós que tava de noite, que ficou das 8 às 8, e entrava das 8 às 8 outro rapaz. E eu me lembro que esse rapaz ele chegou e falou, abandona isso aí, filho, vamos sair fora, que sei lá, a favela não tá normal. E lá era o seguinte, lá eles não davam o bote sem antes tirar foto, prova, tudo certinho. E aí eu me lembro que nessa noite, né, a favela tava muito escura, a favela é sinistra, sabe? Madrugada, tudo quieto, o movimento tava calmo. Não tava aquele movimento de fim de semana, que a verdade fim de semana é loucura, do domingo pra segunda. E aí eu me lembro que o menino chegou e falou assim, eu vou tomar um café ali, cara, mas sei lá, a favela tá sinistra. Aí o menino tava comigo, contou o dinheiro, separou, nós jogou pra cima do telhado, guardou, e aí quando ele tava contando as drogas, aí a polícia fechou a favela. Veio todo mundo andando, eles não vinham de viatura, porque não tinha, tipo assim, como entrar. Eles entrou na favela andando, fechou 2 a primeira, 2 a segunda, um desceu pelo escadão, foi que me enquadrou. E aí quando ele falou assim, perdeu, eu me lembro como se fosse hoje, 8 horas da manhã, eu tentei correr. Sabe quando as pernas travou? Eu olhei pra trás, o portão da fuga fechado, falei, perdi. Eu não vou nem tentar, porque lá é favela, os caras vão atirar e eles dá pra você ficar quieto, né? Aí às vezes pega uma espinha, às vezes não estaria nem andando. Perdi, me entreguei, normal. Só que pra mim, como eu já tinha escapado daquela lá, que eu fui confundido com um ladrão de mansão, o que aconteceu? Eu falei, dessa aqui eu vou escapar também, não tô com nada, não tô com droga, só que foi diferente. Aí, quando eu cheguei no segundo DP, lá na Vila Galvão, em Guarulhos, aí um policial chegou, olhou, falei, e aí, Diego, tá com fome? Eu falei, tô. Ele, eu vou ali, vou falar com você comigo. Aí eu olhei e falei assim, mas o senhor é o quê? Ele falou que eu vou ficar responsável pelo seu caso. Ele falou, poxa, eu falei assim, poxa vida, Deus te deu tanta oportunidade, rapaz. Eu falei, mas você me conhece da onde? Ele falou, não te conheço não, mas dá pra você ver que você é mulher, você é filho de mulher de ciclo de oração. Moça. Aí eu olhei pra ele assim, você tá de brincadeira. Eu falei, cara, eu tô aqui dentro preso, hoje é 2 mãos. Ele falou assim, não, mas eu tinha que te falar isso. Ele falou, eu sou pastor de igreja. E você vai sair de lá só no tempo que Deus quiser. Ele falou, você pode advogado. Eu peguei e olhei. E nós era meio marrentinho, naquela época eu falei assim,
daqui a pouco nós sai. Ele falou, não, dessa vez você não vai sair rápido, não. E aí eu peguei, aí falei assim, tá bom. Ele foi lá, eu me lembro que ele comprou um croissant e comprou uma garrafinha de coca de 600 flotando. Ainda até o policial pegou, que tava bem, falou assim, e aí, Steve, tá alimentando um ladrão? Ele falou, não, aqui não é ladrão, não. Aqui vai ser um servo de Deus. Aí ele pegou, deu risada, aí falou, duvido. Aí tá bom. Saí do segundo DP, fui pro primeiro DP no centro de Guarulhos, aí ligaram pra minha mãe, falou minha mãe assim, olha, eu quero do segundo DP, e nós pegamos teu filho em flagrante no tráfico de drogas. Eu falei, você tá aí, onde é que tá mentindo? Aí desligou e ligou pra minha irmã, pra Taine. Taine, ligaram aqui e falou que teu irmão tá preso. Só que teu irmão vive mentindo, vai saber. Isso é verdade. Aí minha irmã falou, tá bom, manda o telefone. Na hora que a minha irmã ligou, aí o delegado atendeu e falou assim, segundo DP da Vila Galvão, bom dia. Aí ela pegou e desligou o telefone e falou, mãe, é verdade. Pra ele ligar assim. Minha mãe tomou aquele choque. Depois ela conta que no mesmo dia ela lembrou a profecia que Deus tinha usado uma irmã para falar com ela. Vou eu pôr a mão, mas não peça por misericórdia. Aí depois ela conta que veio uma serva e falou para ela bem assim, olha, não tente visitar, porque você não vai conseguir chegar no quarto portão. E dentro do CDP, geralmente a gente conta 9 portões, porque são 7 até você chegar no pavilhão, e depois tem o primeiro que abre para você entrar dentro de uma gaiolinha, e o segundo que abre para você entrar para dentro do pavilhão. E eu me lembro que minha mãe tentou, mas você lembra aquela época que Paulo fala assim, olha, Senhor, deixa eu ir para Frígia? As pessoas falam, não. Deixa eu ir para... Deus fala, não, fica tranquilo, porque vai chegar o momento certo. Aí foi quando minha mãe pegou e falou que queria me ver. Aí Deus falou, não vai não, deixa ele lá. Falei para ti, para não pedir por misericórdia. E quando Deus falou isso com a minha mãe, eu me lembro que dentro do presídio, Gabriel, meu coração ardeu. E aí parece que quando meu coração ardeu, eu me lembro que eu cheguei a um ponto que eu pensei, Senhor, por que eu vou ouvir minha mãe? E se tem alguém que me escuta nessa manhã, que não tem o costume de ouvir pai e mãe, honra. Porque glória a Deus. dois caras lá dentro. You're a lifesaver. I'm on Zoe right away. Hey sis, before you send money through Remitly, could you send it to my UPI this time? Sure. You need to... A única coisa que nós sentimos, saudade do abraço da mãe. Alguém fala assim, Diego, mas é difícil você contar isso, velho. Porque quando eu mais quis o abraço dela, o próprio Deus impediu minha mãe de estar lá. E eu me lembro que ela falou assim, filho, eu falava com ela no telefone, ela falava, filho, Deus não quer que eu volte. Porque existe deserto na nossa vida. Que a gente tem que passar sozinho. E hoje eu conto isso. Parece que é uma coisa, toda vez que eu conto isso em público, parece que eu volto lá atrás. Então você, que me escuta nessa manhã, que você tenha a oportunidade de não passar por isso, por favor, aproveita a oportunidade. Porque se tem uma coisa, é você estar dentro de uma cela do tamanho desse podcast, com 75 ladrão dentro, e você saber que você está lá, por conta de você não dar ouvido às divinas palavras de Deus quando falava com você. Aí hoje alguém olha para mim e fala, mas Diego, mas por que você não arrependeu antes? Satanás, ele te cega de uma maneira que você fala assim, para mim tá tudo certo. Para mim tá bom. Tô folgando, tô andando bem, tenho as amizades que eu quero, tenho as mulheres que eu quero, tenho dinheiro no bolso. E aí alguém olha e fala assim, mas se tem uma coisa que você não tem, é a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje eu priorizo isso. Hoje eu valorizo isso. E quando meu coração às vezes aperta, quando aperta, Deus olha, imagina Deus olha do céu e me faz lembrar, porque eu fiz um voto com Deus dentro da cadeia. Uhum. E quando passa-se o tempo dentro do presídio, alguém vai olhar e vai dizer bem assim, ô neguinho, você tem visita. Eu falei, mas visita como? Eu não falava com meu pai, não tinha tete a tete com ele. A única coisa que eu tinha tete a tete era com a minha mãe. Meu pai aparece na gaiola do presídio. Naquele dia, nós sentou, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, meu pai assim, aí, firmeza? Meu pai olhou pra mim, tudo bem, filho? Tudo bem. Naquele dia foi o pedido de perdão. Naquele dia eu pedi perdão pro meu pai pediu perdão. Não, mentira, meu pai pediu perdão pra mim. Depois eu fui e pedi perdão pra ele.
Dali então a gente viveu uma vida tranquila. Meu pai me acompanhou até o último dia que eu estava no presídio, no Adriano Marrero. Depois fui para condenação. Porque para mim, eu ia sair dali na audiência. Você sabe qual que é a maior ilusão do ser humano quando ele acha que Deus vai dar uma oportunidade para ele, sendo que Deus já deu várias? É quando ele acha que Deus vai dar outra para ele. E foi na onde que não aconteceu isso. E aí quando eu cheguei lá, aí eu entrei pra cela esse dia, meu pai falou de Jesus pra mim, filho, se arrepende. Arrepende enquanto é tempo. Aí marcou a audiência do menor, eu fui, quando marcou a minha audiência, eu me lembro que o juiz falou assim, você não tem cara de ladrão. Você não fala como eles. Você é diferente. E o advogado tinha falado pra mim assim, ó, não nega. Chama no réu, confessa que vai dar tudo certo. Eu falei, mas eu não vou negar. Eu errei, eu tava lá. E a melhor coisa que a gente tem que fazer é isso. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor dentro do presídio, o meu ministério começou atrás das grades. Eu já tive que livrar, você estava falando do pastor Gabriel ontem, eu tive que livrar, conversar, trocar uma ideia com um obreiro que muitas das vezes não deu testemunho de cristão. Eu tive que intervir, por quê? Porque eu era responsável pelo pavilhão 1 dentro do CDP1 de Guarulhos. Eu era responsável pela igreja, né? Tive a oportunidade de entrar para o comando, tive dentro do CDP1 de Guarulhos. Quando eu entrei eu tinha muita parceria lá dentro, era muito amigo envolvido, né? Então quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o povo já fala, entra de fortalecimento. Por quê? Porque dentro do CDP não é fácil ser cristão lá dentro. Existe uma coisa que o comando implanta, ou você é crente ou você não é crente. Não tem meio termo. Não tem o famoso igreja de Laodiceia lá dentro, não existe. Se for para você ser crente meio termo, você não seja. Uma coisa que o crime organizado respeita é o evangelho de Cristo. Se você chegar lá de manhã e falar assim, eu vou abrir a Bíblia, eles apagam o cigarro, as más conversação vai embora, acabou, vamos escutar a palavra de Deus. E isso é algo que implica dentro do meu coração, porque hoje, quantas das vezes nós falamos assim, ó, nós vamos falar do evangelho de Cristo. Então alguém fala, nossa, começou de novo o mesmo assunto. Só que quantas pessoas estão lá dentro, nesse momento, que não tem a oportunidade de escutar um Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. É difícil. Mas a gente passou, viveu. E aí foi quando, pra mim, Gabriel, o momento mais difícil da minha vida foi quando eu passei pela audiência. E o advogado tinha falado também, não nega, chama no réu, confesso. E quando eu confessei, você vê que é engraçado, né? A Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E você vê que dentro da mesa ali, dentro da sala de juiz ali, é a mesma coisa. Se você nega, você tem uma represária. Só que se você confessa, você alcança a misericórdia. O juiz teve misericórdia. E Deus teve misericórdia dele também. O juiz Caio, o nome dele era Caio. E aí ele pegou e falou assim, Diego, eu vou te dar a mínima, 5 anos e 10 meses. Aí ele pegou e falou para mim assim, só que tem um porém. Fica firme. Por quê? Aí ele fez uma somatória de uma biqueira associada ao crime organizado, corrupção de menor, e a biqueira por ser próximo de uma escola. Então ele fez 3, 6, 9, 9 com mais 5, 14. Ele falou assim, olha, 14 anos para você seria o necessário. Mas por você ser um réu confesso, e por você, né, chegar aqui e ser diferente, falar diferente, eu percebi que você quer mudança. Então eu vou te dar 5 anos e 10 meses, e você vai sair no meu tempo. Só que eu imagino ali, Gabriel, que não foi ele falando no tempo dele, foi Deus falando. Por quê? Porque, tipo assim, 5 anos e 10 meses, você pega uma pena, você pode pedir o benefício de ou liberdade condicional ou regime semiaberto, né, para você responder em liberdade, que é o RA, o regime aberto, né, após a colônia, você sai com 2 anos e 9 meses. Se você tem remissão, quanto tempo de remissão já cai mais um pouquinho. Então eu falei, tá bom, vou tirar. Tirei 1 ano e 1 mês no CDP1 de Guarulhos. Depois tirei mais 11 meses no Adriano Marrero, após a rebelião que teve. E depois fui para a colônia de Mongaguá, tirei mais 1 ano e 1 mais ou menos. Totalizando 3 anos e 10 meses, mais ou menos, para não entender. E foi aí aonde o meu advogado pediu e o juiz não liberou. Fui para a colônia de Mongaguá, chegou lá e pediu com 3 anos e 10 meses. E aí foi aonde eu consegui a minha liberdade. Eu me lembro que no dia que o advogado, que o juiz mandou a liberdade para lá, eu me lembro que eu falei assim, eu estava trabalhando na rua e eu falei para Deus assim, eu nunca mais eu saio da tua presença. E se um dia eu sair da tua presença, tu pode me botar em cima de uma cadeira de roda. E por incrível que pareça, teve um tempo atrás, eu fui tentar desviar, né? Antes de eu casar. Eu fui tentar desviar, tava meio injuriado com Deus, fui tentar desviar. E aí eu cheguei a usar ainda umas drogas e tal, desviar.
Cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim e falou, você não tem noção do que Deus pode fazer com você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você, por um momento você desviou. Ela falou, mas você ainda tá em tempo de resolver a tua vida. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela falou, liga pro teu pastor, se arrepende e volta agora, senão ele vai arrancar tuas duas pernas. Por incrível que pareça. Quando eu deitei na cama, que eu fui levantar, as minhas pernas começou a formigar. Aqui, pastor, eu falei, pastor, eu preciso confessar. Ele falou, o que foi, Monique? Eu falei, eu caí. Ele falou, então levante. Eu vou na tua casa, vou orar, você confessa que foi, a gente, época de pandemia, não tava tendo culto, ele falou assim, eu vou te disciplinar, você vai ficar 3 meses de disciplina, você não prega, você não faz nada, fica quietinho. E aí, Abriu lá. e aí depois você faz o quê? Você fica quietinho e eu vou te liberar depois. Pastor Zé Wellington foi, assinou a disciplina, fui cumprir a minha disciplina e na sequência eu já casei e vim com a bênção do pastor e a minha vida então.